Gente, eu trago breaking news para vocês. Por um erro material, o Tribunal Superior Eleitoral havia publicado uma decisão na qual o ministro Alexandre de Moraes rejeitava um pedido do governo para a campanha institucional de celebração do governo, dos Ministérios da Defesa e outras pastas, em celebração ao Dia da Independência. Perdão, vou organizar aqui. Informação chegou agora. Por um erro material, o Tribunal Superior Eleitoral havia divulgado uma decisão na qual o ministro Alexandre de Moraes proibia campanhas institucionais sobre os 200 anos da independência. Essa decisão foi retificada agora, há pouco, pelo ministro. O ministro Alexandre de Moraes autoriza a campanha pelos 200 anos da independência. Ele informa, no início da decisão, que houve um erro material e diz: corrijo a decisão tal ante a ocorrência de erro material. O que diz o ministro, ao fim e ao cabo? Que, considerado o período vedado, é proibido fazer campanha durante o período eleitoral, tá? Mas que, considerado a necessidade de autorização judicial para essa publicidade, a publicidade pelos 200 anos, defiro, o que significa que ele aceita parcialmente a autorização para a veiculação da campanha de divulgação do bicentenário da independência, por se tratar de publicidade institucional, permitida apenas a identificação do Ministério do Turismo, Ministério da Defesa e Ministério das Relações Exteriores, órgãos responsáveis pela campanha, devendo ser afastada do material publicitário a alusão a site de internet contendo, ainda que de forma abreviada, menção ao governo. E também para excluir a reprodução do trecho que excede a informação da população. Essa luta também levamos para o nosso cotidiano, para a proteção das nossas famílias e, sobretudo, para a construção de um Brasil melhor a cada dia. Isso deve ser tirado. Edu, é a última página, a página 2, o último parágrafo. O ministro autoriza a campanha de 200 anos da independência, mas pede para que seja retirada apenas a menção ao governo e a uma fala que excede o caráter, digamos assim, de publicidade institucional e pode resvalar, levantar dúvidas sobre se não diz respeito também à questão eleitoral. Mais cedo, tomei uma aguinha aqui para acalmar. Mais cedo havia sido publicado pelo próprio TSE, tá? Não foi erro dos jornalistas, nada, da imprensa, pelo próprio TSE. Eu fui tentar entender exatamente o que foi que aconteceu e aí o sistema do Tribunal Superior Eleitoral acabou puxando uma minuta. Daniela, o que é uma minuta? Uma minuta é uma proposta que é feita pela assessoria técnica do ministro a ele relacionada àquele caso. Isso significa que estava em análise, O ministro estava analisando e de várias propostas dos auxiliares técnicos, havia essa minuta que rejeitava a campanha dos 200 anos da independência, sugerindo qual abordagem, técnica? A de que a campanha invadia o período eleitoral, tinha ali as cores verde e amarelo, cores que são muito, digamos assim, associadas, à campanha do presidente Jair Bolsonaro. Só que essa não era a decisão do ministro. O ministro havia decidido no sentido oposto, criando uma confusão enorme. Está liberado, então, a campanha do governo federal sobre os 200 anos da independência. E essa campanha sobre os 200 anos da independência apenas não poderá fazer menção ao governo Jair Bolsonaro, mas os ministérios da Defesa, das Relações Exteriores, e do Turismo, todos esses poderão ser mencionados. Eu trago aqui a Renata Agostini e o Leandro Rezende para que a gente possa falar um pouco sobre isso. Eu não sei se vocês viram, gente, mas teve uma reação enorme quando foi divulgado que havia uma proibição dos 200 anos, E aí o ministro Alexandre de Moraes corre para entender o que tinha acontecido, descobre o erro material e vem com a decisão e ele, inclusive, registra, Corrijo a decisão. Se você quiser destacar, Edu, vai estar aí na página 1, é o último parágrafo, na qual o ministro registra que houve erro material. Daniela, que trapalhões, hein? É a primeira vez que isso acontece? Não, não é a primeira vez que isso acontece. Certa feita, teve uma vez, era julgamento de um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal e também foi publicada a minuta do voto do ministro Marco Aurélio Mello, ou seja, não era o voto completo, era uma proposta
posta em análise e tá aí. Tá aí, ó, então, o registro para vocês. Corrijo a decisão, esse código aí é o número da decisão, ante a ocorrência de erro material. E aí ele vem explicando exatamente por que a Justiça Eleitoral foi acionada e o que ele estava liberando. Renata, para quem está achando que talvez a gente está tratando isso como breaking news e tal, tentando entender por quê, explica um pouco o contexto da reação que estava rolando nas redes a essa decisão, que não era decisão, foi um erro do sistema do ministro Alexandre de Moraes. Exato, não, inclusive, na primeira coisa que eu notei aqui quando a Dani nos avisou que traria essa informação, esse breaking news, é que um pouco mais cedo, integrantes da campanha de Lula estavam compartilhando que seria uma decisão de Alexandre de Moraes de negar essa campanha e comemorando, né, ali como um acerto, como uma vitória, como algo a favor. Ou seja, tinha uma repercussão que nas redes já de crítica intensa, de como assim essa campanha não está circulando, e claro, né, com grande adesão no bolsonarismo, mas do lado também de Lula, gente acompanhando com atenção e gente comemorando o fato de que isso aconteceria. E aí agora a gente tem uma reversão, né? Na verdade, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo agora é esclarecendo e colocando as coisas no seu devido lugar, né? Vou agora atrás até entender aqui se a gente vai ver uma reversão dessa expectativa também de ambos os lados, né, Dani? Leandro, eu quero te ouvir. 200 anos da independência, o Brasil, e eu achei interessante, né, porque a questão da alusão às cores tá aí, até no bottom da medalha, né, que o ministro estava mostrando. Gente, o verde e amarelo é a cor do Brasil, né, não é uma cor de um partido político só, é a cor da bandeira do Brasil. Temos que, sim, celebrar 200 anos de independência. Independência conquistada com sangue, suor, lágrimas, literalmente, de muita gente, né? Por muito tempo. O Brasil viveu processos brutais, né? Extermínio dos índios, a escravidão que graçou por aqui durante tanto tempo. Tudo isso, e a partir da emancipação, a busca por tentar fazer, a busca que segue até hoje, né? Por uma sociedade minimamente igualitária, né? Que respeite todos os seus diferentes. Isso deve ser celebrado por todos nós. Tá aí, então, Breaking News. Quero te ouvir, Leandro. Dani, boa tarde para você, para a Renata, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Bom, é um erro do Tribunal Superior Eleitoral que já gerou uma reação imediata mesmo do presidente Jair Bolsonaro, que ele estava concedendo uma entrevista ao vivo e foi informado dessa decisão, reagiu com força, fez uma fala dura, disse que era uma decisão absurda e que ordem absurda não se cumpre. Quer dizer, é um erro que já gerou um desgaste. Agora a gente está no trabalho aqui de consertar o erro, porque já virou a Renata trouxe ali da reação do PT, mas nas redes bolsonaristas, essa decisão do Alexandre de Moraes já foi entendida como algo que ela não dizia, né? De que não poderia usar verde e amarelo no dia 7 de setembro. Não é nada disso. Agora as coisas estão pacificadas, a campanha vai poder ir para as ruas, então é um momento, né, da gente também tentar explicar para as pessoas que aconteceu um erro grave, porque gerou uma reação do presidente da República e dos seus apoiadores. Nesse momento que o país está vivendo, não é bom errar em momento algum, ainda mais num tema desse, numa campanha institucional do governo para uma data histórica, 200 anos da independência. Enfim, 2022 tem essa efeméride absolutamente relevante. O governo tem aí alguns atos feitos, né? Teve aquela coisa do coração de Dom Pedro I vir para cá, para o Brasil, né? Até aqui é o ato do governo federal para marcar os 200 anos da independência do Brasil de maior repercussão, mas é uma oportunidade da gente colocar em perspectiva a nossa história, lembrar de personagens que muitas vezes foram omitidos da história oficial da fundação do país, né, da fundação do Império Brasileiro, da luta pela independência. Então, é uma campanha institucional que vai no sentido do que o governo ali quer, não tem nada de dizer que as pessoas não podem usar o verde e amarelo no 7 de setembro, o Alexandre de Moraes não proibiu ninguém de vestir a camisa do Brasil no dia 7 de setembro. Ocorreu ali uma decisão equivocada que já está retificada dentro ali dos parâmetros que você colocou, né, Dani? A frase ali que não vai poder ser usada
usada na publicidade, então está tudo certo desde que seja removida aquela frase e também a alusão a um site, né, que estava ali na proposta original dessa campanha institucional. Decisão retificada e vida que segue, Dani. Gente, deixa eu pedir para a Natália. Nath, eu fiz uma sugestão para a Tarja, para a gente complementar a informação, para a gente registrar que houve um erro, tá? É importante a gente registrar, tá aí, Nath, no nosso grupo, registrar que houve um erro no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Se você chegou agora, foi publicada por erro do TSE, a minuta feita pela assessoria técnica ao ministro de uma proposta de voto sobre a campanha de 200 anos. Isso foi publicado, o ministro agora rejeita essa publicação, aponta que houve erro e publica decisão em que autoriza a campanha de 200 anos da independência, normalmente sem qualquer menção a qualquer vedação. Eu vou pedir para a gente, a Renata está apurando e está trazendo informação aqui urgente para a gente. O que é isso, Rê? Não, eu tava... Não podemos? Eu amo os bastidores do nosso grupo. Não. Eu tava falando que justamente, assim, que não tava muito claro como que tinha acontecido essa troca, esse erro. E aí você explicou na mesma hora. Eu falei, agora ficou super claro. Maravilha. Gente, olha só, né? Olha o que diz o ministro, a gente vai analisando aqui parte a parte, porque é preciso colocar as coisas em panos claros, digamos assim, porque depois a desinformação ela segue circulando, né? E o problema do Brasil hoje é que o erro, ele basicamente, mesmo que você corrija, ele sempre vai restar não explicado em algum lugar. Então, não será por falta do nosso empenho, do nosso trabalho, né? O que diz aqui o ministro? Olha, que para você exibir uma campanha institucional do governo durante o processo eleitoral, exatamente para você não fazer propaganda para o governo, você precisa demonstrar gravidade e urgência da necessidade para justificar a divulgação de publicidade institucional dentro dos 3 meses que antecedem um pleito. Então, veja que essa proibição ela está valendo desde meados de julho. Tá? Não é de agora. Bom, aí tudo bem. No caso, o governo, né, que ele chama aqui de requerente, pretende autorizar a divulgação do bicentenário da independência com o objetivo de incentivar a sociedade brasileira a conhecer sua história, refletir, bababi, bababá. Inegável, olha o que diz, Edu, página 2, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Inegável, obrigada, Edu, inegável a presença dos requisitos pela importância histórica da data, em especial para comemorações, dada a dimensão do país e seus incontáveis feitos durante esse período de independência. No tocante à urgência, verifica-se a importância do pertencimento à nação, que agora, de forma democrática, vem se perpetuando. Por outro lado, aí ele diz, a propaganda institucional não permite promoção pessoal. É por isso que ele diz que você deve atribuir a publicidade às instituições, Ministério da Defesa, Ministério de Relações Exteriores e também Ministério do Turismo, sem mencionar o governo Jair Messias Bolsonaro. Aí ele explica. Na hipótese, o requerente é quem pede, né, autorização. Então, na hipótese, o governo demonstra que sim, tem viés informativo e educativo à campanha, relacionada à história nacional, com personagens relevantes dentro desses 200 anos, salvo no seguinte trechinho, que deve ser extraído. E essa luta também levamos para o nosso cotidiano, para a proteção das nossas famílias e, sobretudo, para a construção de um Brasil melhor a cada dia. Que, no contexto de disputa eleitoral, pode soar, juntando a palavra família, Brasil melhor, todo dia, cada dia que nós levamos essa luta, como propaganda institucional pró-Bolsonaro. E aí, no fim, o ministro, pronto. Ante o exposto, autorizo a veiculação da campanha, dando ali crédito ao Ministério do Turismo, da Defesa e das Relações Exteriores, órgãos responsáveis, devendo ser afastada do material alusão ao site do governo federal e também a reprodução deste trecho que resvala um pouco de, digamos, propaganda, publicidade pró-Bolsonaro durante a disputa eleitoral. Rê. Exato. Então, é importante, primeiro, né, entender o que está valendo agora.
E isso precisa ficar claro. É o que você está vendo aí na sua tela, o que a Dani estava explicando e o que está na sua tarja. Está autorizada a campanha. Essa é a informação que tem que ficar muito clara. O segundo é a gente entender, me pareceu, por isso que aquela hora eu estava falando, será que está claro? Eu mesma estava ainda tentando entender e a Dani foi muito didática. Por que isso aconteceu? Moraes voltou atrás? Não é isso que se trata aqui. A Dani colocou, olha, houve a publicação de um documento que não tinha o aval final do ministro, que era ali uma sugestão de encaminhamento. E, aliás, assim, olha, eu tenho dó de quem cometeu esse erro. Porque o cara costuma ser brabo. E aí, basicamente, se avançou o sinal, né, Dani? Se a gente fosse falar em português aqui, se avançou o sinal. Havia uma proposta de encaminhamento para avaliação do ministro. Essa proposta de encaminhamento foi publicada antes que o ministro pudesse avaliar. Então, é disso que se trata, porque entender exatamente o que aconteceu também evita que haja uma desinformação. Houve um recuo, ele repensou, ele voltou atrás, ele está reagindo a uma pressão das redes sociais, sei lá, qualquer coisa que se possa pensar. Não é o que se trata aqui. Estou aqui só fazendo highlights do que a Dani já colocou, né? Afinal, a informação é dela, o bastidor é dela, é tudo dela, gente. Agora, a questão que me parece central, que tem que ficar na nossa cabeça diante disso tudo. Está autorizada, o ministro está esclarecendo algo que não saiu exatamente ali da caneta dele, saiu da equipe dele, mas que não deveria ter sido publicado naqueles termos. Ô, Lê, quero te ouvir para a gente encerrar. A gente vai voltar nesse assunto logo mais, porque vai ter repercussão. Para vocês entenderem, o presidente Jair Bolsonaro, desde que essa notícia veio, e ela foi por volta de 2 horas, quando sai a decisão errada, né? Quando sai a decisão errada, o presidente postou uma fotografia dele com a bandeira do Brasil. Oh, meu Deus, o computador touch é uma tristeza, viu, minha gente? É uma tristeza, é uma coisa moderna, mas a pessoa sofre porque você pega na tela, no lugar errado. Olha, saiu a informação de que teria sido proibida ali a questão do 7 de setembro. Aí olha o que Bolsonaro faz, ó. Vou voltar aqui, ó, para você ver. Esse aqui é o Twitter, né? Eu tô com o meu Twitter aberto aqui. Assim que a câmera conseguir chegar, ó, pronto, aí, ó. Bolsonaro posta a foto dele com a bandeira. Ele dá essa declaração, né, Leandro, que você falou numa entrevista, dizendo ali que estava faltando patriotismo, e depois ele faz essa postagem há 8 minutos. Como nós, muitos querem um futuro verde e amarelo, que não representa esse ou aquele candidato, mas a nossa identidade como brasileiros acima de quaisquer diferenças e a liberdade da nação. Outros desejam vermelho com divisão, violência, corrupção e autoritarismo. Numa clara menção a essa ida e volta, digamos assim, de Alexandre de Moraes. Por que o presidente fala tanto do verde e amarelo? Porque isso era citado na minuta que a assessoria técnica tinha enviado para Alexandre de Moraes e que foi publicada por engano como sendo decisão do ministro. Leandro? Agora você vê que situação, né, que se criou. O presidente Jair Bolsonaro, muitas vezes são apresentados desmentidos para ele de coisas que ele fala e ele simplesmente os ignora. Vem essa decisão errada, essa minuta que foi indevidamente publicada, num momento em que já está dada há anos, já desde 2020 pelo menos, uma relação tensa dele com o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, você acaba num erro que a gente já, e eu vou, a Renata já fez isso, Dani já fez isso, mas eu vou trazer também de novo um ponto que eu acho importante para a gente dizer que a campanha está liberada, né? Então, para que as pessoas não tenham dúvida e caiam numa esparrela que já deve estar circulando nos zaps da vida, de que o Alexandre de Moraes proibiu as pessoas de usarem verde e amarelo. Não é isso. Isso é o tamanho do problema. Esse é o problema de um erro desse. É um erro de algo, né, que Dani lembrou que já aconteceram episódios no passado de erros de publicação de decisão, mas esse é um contexto totalmente atípico. Agora é a hora que realmente não dá para errar. Errou. Agora o trabalho, sempre a emenda, ela nunca é tão boa quanto o soneto, né? Então a gente tem que fazer também o nosso trabalho de dizer que a campanha está liberada. O que pode na campanha? Identificação do Ministério do Turismo, Ministério da Defesa e Ministério das Relações Exteriores, que são os órgãos responsáveis pela campanha. Estou lendo aqui a decisão final do ministro Alexandre de Moraes. E o que não pode no material da campanha, a alusão ao
ao site que tenha a menção à palavra governo, isso é muito claro, site com a palavra governo não pode aparecer naquela letra miudinha ali da campanha institucional, e um trecho também que excede a informação da população acerca do bicentenário da independência, que pode ter uma conotação eleitoral de acordo com o ministro Alexandre de Moraes. Então a campanha está liberada, não tem nada de impedir as pessoas de irem de verde e amarelo para a rua, tem essas vedações, não pode site com a palavra governo por conta da lei eleitoral que proíbe esse tipo de campanha institucional exaltando o governo, e também não pode uma determinada frase que estaria na campanha e foi considerada eleitoral pelo ministro Alexandre de Moraes, mas a campanha pode ir para a rua. Valeu, gente. A gente chegou com informação muito quente para vocês aqui no CNN 360. Então, tá aí, tá esclarecido uma reação furiosa do presidente Jair Bolsonaro. Leandro, volta aqui rapidinho. O Edu tá igual um louco nas picapes lá. Bota botão, tira botão. Você tem aí fresco o que tinha dito o presidente Jair Bolsonaro? Só pra gente, de novo, aqui esclarecer tudo e ficar atento a uma eventual mudança de tom. O presidente falou o seguinte: nós vamos usar verde e amarelo nas ruas. Eu convoco a população e convido a participar com verde e amarelo nas ruas. Aí ele diz ali para a pessoa que o informou dessa decisão, que está acreditando, diz que a fonte pode não ser confiável, mas aí depois diz: são as cores da nossa bandeira e vai marcar uma eternidade de liberdade. Que bom que o presidente deu esse benefício da dúvida dessa vez, né? Falando, meio que ele deve ter pensado, não é possível, né? De fato, a decisão anterior era... De novo, não era decisão, tá, gente? Era uma minuta que foi publicada por engano no sistema do TSE. Vai lá, Leandro. Mas aí esse rascunho publicado por engano leva o presidente a dizer o seguinte: ordem absurda não se cumpre. Se for verdade isso aí, ordem absurda não se cumpre, e abre a fala, né, dizendo que vai usar verde e amarelo nas ruas. De novo, ninguém impediu ninguém de usar a bandeira do Brasil, as cores do nosso país nas ruas num dia tão importante como o bicentenário da independência.